basicamente isso. Bom? Na verdade, eu tenho que compartilhar. Agora começou a gravação. Se eu vou parar a gravação, eu vou botar em tela cheia, porque senão vai ficar travando na hora de passar os slides. Aparecendo para todo mundo, né? Sim. Beleza. Foi, né, gente? Tá passando? Tá aparecendo. Tá. Bom, gente, então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre os movimentos da Terra, né? Um pouquinho do planeta Terra em si, dos movimentos que o planeta faz em torno do Sol, em torno de si mesmo. Então, a gente vai trabalhar conceitos que, na verdade, se você for pensar fora daqui, a gente vê esses assuntos não somente em biologia, né, ciências, mas também geografia, né, também tem essa relação. Tá? Tinha essa ideia, inicialmente, de que o planeta Terra era o centro e que o Sol e o restante dos planetas eles giravam em torno da Terra. Essa teoria ela tem um nome de teoria geocêntrica. Então, a teoria geocêntrica era a que tinha força inicialmente, onde a Terra seria o centro. Mas ao longo dos estudos, né, com o avanço da ciência, foi visto que, na verdade, a teoria geocêntrica não era a teoria mais aceita, e sim a teoria heliocêntrica. Essa teoria heliocêntrica trabalha com o Sol no centro e a Terra e os outros planetas girando em torno do Sol. Tá? E isso foi percebido com influência, né, de alguns cientistas, mas um dos que tiveram, né, grande influência nisso foi Eratóstenes. Ele conseguiu perceber que, na verdade, no mesmo tempo, né, no mesmo horário do dia, em locais diferentes, você tinha a formação de sombras diferentes. Tá? E com isso ganhou-se, né, uma força maior na teoria heliocêntrica, onde a Terra não seria o centro e sim o Sol. Ok? Professor, Oi. Nessa observação dele, vendo a sombra da Terra na Lua, foi ele quem denominou os crescentes e minguantes? Não, ainda a gente não está falando de Terra e Lua, não. Na verdade, ele só percebeu mesmo a formação da sombra, tá? Ah, tá bom. Ele contribuiu para fortalecer a teoria heliocêntrica. Aí, exatamente com essa ideia, né, de que a Terra, então, ela era esférica e que, na verdade, existia, né, a formação de sombras, é que foi realmente comprovado de que a teoria heliocêntrica ela era mais aceita. Então, a Terra é esférica. Um dos filósofos, né, que contribuíram para isso foi Aristóteles, ao observar atentamente a sombra da Terra sobre a Lua durante o eclipse lunar. Ele percebeu, né, que ela tem um formato em curva da mesma maneira que a sombra de um objeto circular faria, tá? Então isso tornou-se uma das evidências da esfericidade da Terra, de que a Terra então ela era esférica. Então aqui a gente pode ver na imagem, né, a sombra da Lua na Terra. E aí o que seria esse eclipse? Eclipse, na verdade, existe o eclipse solar e eclipse lunar, é quando um entra na frente do outro e aí a gente tem a formação da sombra, né? Então, sombra, na verdade, é quando há o impedimento da passagem de luz. E aí a gente até depois vai falar de umbra, penumbra, que existe essa diferença, né, entre regiões da sombra. Aristóteles ele também utilizou a posição das estrelas para evidenciar que a Terra, na verdade, ela era esférica. Então, ao observar, por exemplo, um navio se distanciando no mar, o navio ele parece estar afundando na água, ou seja,
ele vai gradativamente sumindo do seu campo visual conforme ele se afasta, né? Que seria essa ideia do desaparecimento no horizonte. O observador, ele enxerga o que aparece acima da linha, né? Então, você pensa, a Terra ela é esférica. Então, se você está aí num navio, né, percorrendo a Terra, que é esférica, ao longo do espaço, né, em que esse barco, esse navio vai tendo do observador, que no caso seria você vai perceber que ele uma hora vai sumir. Na verdade, ele não some. Isso acontece porque o seu campo visual enxergaria essa linha. E como a Terra é esférica, ele faz uma curva. Então, seria mais uma das evidências de que a Terra seria esférica. Então, quais foram, além dessas duas que a gente já falou, né, evidências da esfericidade da Terra, de que a Terra realmente seria esférica? O desenvolvimento da tecnologia permitiu ao ser humano observar o formato da Terra com seus próprios olhos. O astronauta Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a executar uma volta completa em órbita da Terra em 1961. Alguns satélites e sondas espaciais foram lançados no espaço que possibilitaram explorar o universo e o nosso próprio planeta. Na verdade, a gente ainda tem muitas informações acerca do nosso próprio planeta que a gente precisaria saber, tá? Hoje é possível registrar imagens da Terra com alta precisão devido ao aumento da tecnologia e aos equipamentos que a gente tem hoje. Aí aqui mostra um pouquinho uma imagem, né, das explorações espaciais. Então o homem tem muito aquela vontade, né, de conhecer, de saber se tem vida em Marte, de conhecer o universo, mas ainda tem muita coisa para ser explorada dentro do próprio planeta Terra. Então, percepção do formato da Terra. Né? Para quem está na superfície do planeta, não é tão fácil chegar à conclusão de que a Terra é esférica, em razão da observação do horizonte. Exatamente aquela imagem que a gente viu lá do navio, né? A gente tem a observação do horizonte, a gente tem essa dificuldade de concluir que a Terra ela é esférica. Ao observar estrelas e constelações, é uma forma de verificar a esfericidade da Terra. Por exemplo, a constelação do Cruzeiro do Sul, vista por 2 observadores em pontos diferentes do planeta, a gente vai ver que, na verdade, ocupa posições diferentes. Exatamente por essa ideia, né, de que a Terra ela não é plana e sim esférica. Que foi exatamente o que Eratóstenes ele percebeu quando ele viu a formação da sombra. Tá? Quando ele fez o experimento dele, ele percebeu que, na verdade, havia formação de sombras diferentes no mesmo período em locais diferentes. Isso se dá exatamente pela esfericidade da Terra, porque a Terra ela é esférica, e também por conta da movimentação que você tem, né, da Terra lá, da teoria heliocêntrica. Porque a gente sabe, depois a gente vai falar do movimento de rotação e translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, qual é a composição da Terra? Né? A gente vai ver que, na verdade, existe uma composição interna e existe a composição externa, né? Que seria da atmosfera. Então, a princípio, a gente vai falar da composição interna das camadas, né? Interna da Terra. Tá? Então, a Terra por dentro e por fora. Então, basicamente, ela é dividida em 3. Seria crosta, manto e núcleo. A crosta é a camada superficial, que ela é formada por rochas e subdividida, né, em crosta continental e crosta oceânica. O próprio nome já diz, né, continental tem relação com o continente, com a terra, e crosta oceânica tem relação com o mar, né, oceanos. Então, a crosta continental, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, ela é encontrada nos continentes e pode ter até 50 quilômetros de espessura. Já a crosta oceânica, ela é encontrada no fundo dos oceanos e a espessura dela é menor, já que você tem o oceano em cima dela, né? Ela pode ter até 10 quilômetros de espessura. O manto é a camada que se situa abaixo da crosta, tá? O manto é formado por rochas sólidas e rochas fundidas. Esse fundidas aqui, gente, é passagem do sólido, né? A fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, quando a gente fala de rochas fundidas, na verdade é rocha derretida, né? Seria a rocha líquida. Devido às temperaturas muito elevadas, quanto mais para o centro da Terra você estiver, maior é a temperatura. Então, no manto, a gente já tem
temperaturas muito elevadas, que podem passar de 3.000 graus, tá? Nas regiões que são próximas ao núcleo. Então, quanto mais próximo do núcleo tiver, maior a temperatura. E o manto, ele tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Então, é uma camada que é bem extensa. Já o núcleo, ele tem a camada mais interna do planeta, com cerca de 3.400 quilômetros de espessura, e alguns estudos indicam que as temperaturas do núcleo eles podem alcançar mais de 6.000 graus Celsius. Inclusive, existe um núcleo interno e o núcleo externo, tá? O núcleo ele também é dividido em dois, assim como a crosta é dividida em duas, mas aí é mais questão visual mesmo. O manto ele também é dividido em dois e o núcleo também é dividido em dois, tá? O manto a gente tem a estenosfera e o manto mesmo, e o núcleo a gente tem o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo é o que vem primeiro, né? O que está em contato com o manto e ele é líquido, tá bom? E o núcleo interno ele já é sólido. Então, basicamente, tem essa diferença, né? O núcleo externo é líquido, o núcleo interno é sólido. Dúvidas daí, gente? Tudo tranquilo, professor. E como a gente falou, né, a estrutura da Terra está relacionada à disponibilidade de componentes como a água, o ar, o solo, a luz solar. Né? Então, a gente tem as camadas internas e a atmosfera que também está envolvida nisso. Agora, falando, então, da atmosfera. Como eu falei, a gente viu a camada interna e agora a gente vai ver o que a gente sai, né, da superfície terrestre. As camadas da atmosfera, na verdade, são camadas de gases, tá, que envolvem a Terra. Então, não é uma camada que a gente pensa... Nossa, tem alguns erros aqui de português, mas depois eu corrijo. Não é uma camada que a gente pensa em algo sólido, tá? Então, quando a gente fala de camadas da atmosfera, nada mais é do que gases, né, concentração de gases. E aí, quanto mais distante da superfície da crosta tiver, menor a concentração desses gases suscetíveis à vida, tá? Então, é por isso que, à medida que a gente vai subindo, né, aumentando as camadas, a concentração de gases vão diminuindo. Bom, então a gente tem a primeira camada aí, que seria a troposfera, é a camada onde você tem uma maior concentração de gases, né? Quando a gente pensa em seres vivos, né, a gente tem dentro da troposfera 78% de nitrogênio. Então, o que está em maior concentração, na verdade, é o nitrogênio, não é o gás oxigênio, por incrível que pareça. A gente tem 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como gás carbônico, vapor de água, argônio. Então, a gente tem aí vários outros gases. Depois a gente tem a camada de ozônio, né, que não é uma camada da atmosfera, na verdade a gente vai ter a próxima como estratosfera, mas a gente tem a camada de ozônio, que é o que a gente já conhece, né, de destruição da camada de ozônio, que também é uma concentração de gás. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, na camada de ozônio é ozônio, tá? É o gás ozônio. Ela age como um filtro protetor, impedindo que parte da radiação solar atinja a superfície do planeta. Então, ela vai reter ali, né? Vai impedir de passar alguns filtros, alguma parte da radiação solar. Depois da estratosfera, a gente tem a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que seria a camada mais distante aí da atmosfera. E a crosta terrestre? A crosta terrestre, que é a camada da Terra em que vivem os seres vivos, eles se locomovem, né? Constroem abrigos, obtêm alimento, água. Ela também é onde se encontram os minerais e estruturas que formam as rochas. Então, a crosta terrestre ela é composta por rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá? As rochas magmáticas são rochas sólidas e fundidas que formam o magma. As rochas sedimentares, o nome já diz, né? São rochas formadas por sedimentos, então são pequenos pedacinhos de rocha que são trazidos e são depositados ali formando essas camadas, dando origem a essas rochas. E as rochas metamórficas são formadas por algumas rochas magmáticas ou sedimentares já existentes, sofrendo atrito e grandes variações de temperatura e pressão. Então, são rochas que passaram por uma variação de temperatura muito grande e pressão também.
levando, então, à ocorrência de alterações na estrutura e na composição delas. Bom, as rochas sedimentares, um exemplo clássico que a gente tem é no petróleo, tá? A gente encontra o petróleo dentro dessas rochas sedimentares. Os fósseis, que são esses restos que dão origem ao óleo, né, ao combustível, são né, depositados ali no interior dessas rochas sedimentares, por meio da decomposição, vai dar origem a esse óleo, que a gente sabe que tem várias utilizações. Então, os fósseis são restos ou impressões de seres vivos que viveram há muitos anos e foram preservados, são formados por meio do processo de fossilização, que geralmente está relacionada à formação dessas rochas sedimentares. O petróleo, então, é exatamente o óleo formado, né, o combustível fóssil formado por meio da decomposição desses seres vivos, que ao longo dos anos foram sendo depositados no interior dessas rochas, e sob condições específicas de pressão e temperatura, formaram essas rochas sedimentares e esse óleo aí no interior dessas rochas, que é o que a gente chama de bacia sedimentar ou bacia petrolífera. Bom, como que a gente consegue observar, então, essas camadas internas da Terra, né, crosta e até mesmo o contato com a atmosfera? A Terra ela tem um formato de esfera, né? Os polos eles são achatados, então a gente vai ver que, na verdade, a gente não vai ter um ciclo bem redondinho, né? A gente vai ter um achatamento nos polos. O raio polar é um pouco menor que o raio equatorial, então o raio polar seria esse aqui. Ele tem 6.357 quilômetros, já o raio equatorial ele é um pouco maior, ele tem 6.378 quilômetros, o que mostra que ele realmente tem os polos um pouco achatados. Então, ele não tem um formato de uma esfera perfeita, mas é uma esfera. E aí, qual a relação, né, do fato dessa Terra ser esférica e a gente ter essa comprovação de que a Terra é esférica e qual a influência que se tem. Como eu falei na próxima aula, eu até coloquei aqui, né, uma atividadezinha, né, para a gente diferenciar o que é hidrosfera, atmosfera, geosfera e biosfera. E na próxima aula a gente vai estudar os movimentos da Terra, que seria esse de rotação, translação, e a gente vai falar um pouquinho da iluminação do planeta, né? O planeta ele não recebe iluminação solar igual a todo momento. E isso se dá, um dos motivos, né, devido à esfericidade do planeta mesmo. Então, a gente vai ver que no meio desses movimentos, a luz solar ela vai sendo modificada e em algum momento ela vai receber mais ou menos luz solar, tá? E aí a gente vai identificar cada um desses movimentos. Mas nessa primeira aula eu queria mesmo só trazer a composição da atmosfera e as camadas internas da Terra mesmo. Dúvida, gente? Até agora nenhuma, professora. Tá. Não. Então, vou parar aqui a apresentação. Eu vou pedir para o Rodrigo ver se ele consegue enviar para vocês os slides e eu já mando os exercícios também, tá? Essa próxima aula é que dia? Deixa eu ver aqui. É amanhã? Não, eu acho que é semana que vem. Eu só vou dar aula semana que vem, mas semana que vem a gente vai ter aula quinta e sábado. Vão ter 2 aulas semana que vem, tá? Deixa eu mandar para ele aqui os slides, então. Só um minutinho.
Gente, eu enviei para ele aqui, mas eu acho que ele não está online agora, não. Mas aí daqui a pouco ele manda para vocês, tá? Tá bom. Tá bom. Eu vou abrir aqui a lista de exercício para a gente fazer. Minha próxima aula é amanhã, agora que eu vi aqui. Semana que vem. Vitor perguntou se esqueceu o carregador portátil dele, não, né? Carregador portátil dele. O microfone tá aberto. Oi? O microfone tá aberto. Ah, eu sei. Vai, computador, me ajuda aí. Depois da gravação, eu falando várias coisas assim. Vai, me ajuda aí, computador. Eu esqueci, ele tá lá naquela expressão o cérebro dele é super parcial, né? Como é que fala? Aí ele tinha anunciado, ele tava falando assim, não sei o que vai vir o treinador aí, e a resposta que Rio de Janeiro, sol, praia, não, super quê? Aí, acho que é. Eles eram assim, eles tinham viajado fechado ontem, né? Mas eles Foi? Abriu aí, gente? Sim. Sim. Vamos lá. Tudo ok. Ai, ficou bem ruim assim, né? Dá para entender, gente? Dá para ler perfeitamente, professora. Tá, Que deixa eu bom. só subir aqui. Acho que assim fica melhor. Bom, então vamos lá. 5 minutinhos para vocês responderem as duas primeiras. Fechar aqui enquanto isso. Aí eu tô assim, eu dou aula, eu faço coluna uma vez por dia, e que se não achou para ligar no contato dele. Não, para cada dia. Não, não achei.
Não, ele... Como é que você fala? O que aconteceu? Fugir de você? Cara, olha essa gente. Ela espera todo mundo ir embora pra ela admitir isso, tá vendo? Cara, sério, ainda bem que eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu saí desse laboratório. Você abriu ela, tipo, tô querendo. O quê? Não. Não vem não, bebê. Para, cara. Vou abrir o áudio, hein, gente. Gente, e aí? Eu achei que o áudio estava fechado. Percebi. Vocês falaram alguma coisa? Não. Gente, vamos lá. Quais são os dois principais metais que formam o núcleo? Eu até não comentei sobre, eu não sei se alguém sabe. Os dois principais metais que formam o núcleo são ferro, exatamente, e níquel. Isso. Muito bem. Ferro e níquel. A Terra é como uma cebola, é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes camadas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual delas é sólida? Eu falei sobre isso. Qual delas é sólida? O manto? Qual? O núcleo interno, tá? O núcleo interno é sólido. Estrutura interna, né? Na verdade, a crosta também é, né? Mas o núcleo é sólido. Existe o núcleo interno que é sólido. Como são classificadas rochas que formam a crosta terrestre? Nós falamos sobre rocha também. Quais são os tipos de rocha? Magma? Rocha magmática. Vou respondendo aqui, que aí depois... Magmática, sedimentar e metamórfica. Opa!
Beleza. Então, vou botar aqui crosta e núcleo interno. Ferro e níquel. Qual a principal diferença entre a crosta continental e crosta oceânica? Um fica na terra e outro fica na água. Exatamente. Crosta continental compreende o continente, né? Terrestre. Todo mundo tá pegando? Sim. Sim. A crosta oceânica embaixo dos oceanos, com cerca de 10 quilômetros de espessura. Já aproximadamente 50 quilômetros de espessura. Tranquilo? Dúvidas? Professora, pode tirar uma só para tirar uma foto, por favor? Sim. Tá bom assim? Quer que aumente um pouquinho? Diminui mais um pouco, por favor. Só para pegar o número 1. Assim, tá bom? Tá perfeito, obrigado. Nada. Quer que eu coloque as respostas de outra cor ou tá dando para entender assim? Deixa preto ou vocês preferem assim? Hein, gente? Assim é melhor. E melhor, né? Tá. Por qual razão o núcleo externo está no estado líquido e o núcleo interno no estado sólido, mesmo estando a altas temperaturas? E aí, o que é que vocês acham? Além da temperatura, o que influencia? A gente tem altas pressões. Então, devido à alta pressão, assim, devido à existência de uma alta pressão. Tá, gente? Por quê? Vamos pensar. Quanto mais para o centro da Terra tiver, maior é a pressão. Por quê? O que é pressão? Pressão é uma força sobre uma área. Então, você tem muitas camadas sobre o núcleo interno. Então, quanto maior a pressão, quanto mais para o centro da Terra tiver, maior a pressão. Então, devido à existência de uma alta pressão no núcleo interno. Ok? Então, é por isso que ele é sólido, tá? Devido a essa pressão. Qual a camada da Terra apresenta maior temperatura? O núcleo. Núcleo interno? Interno. Exatamente. Núcleo interno. Perfeito. Com certeza, você já ouviu falar de terremotos, os quais são provocados, né, pela liberação de energia. Em qual camada da Terra se manifesta e como ocorre? Aí tem um textinho aqui, tá, gente? Ó. Coloquei o textinho aqui, ó, até vou mandar para vocês. Como o planeta Terra é dividido, aí tá aqui, ó, crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno, tá? A crosta terrestre e a parte superior do manto formam a litosfera, e aí existe essa diferença entre hidrosfera, litosfera, atmosfera, tá?
Então, apesar de nunca termos visitado o interior da Terra, essas camadas foram reproduzidas por meio de estudos e análises de ondas sísmicas, por material expelido em erupções vulcânicas e por análise de fósseis. Aí tá aqui, ó. Os terremotos, gente, eles são decorrência, né, da movimentação das placas tectônicas, tá? Então tá aqui, ó, exatamente nesse texto, ó. A crosta ela pode ser dividida em crosta continental e oceânica, que não é contínua. Isso quer dizer que ela apresenta algumas rachaduras, que se dividem em vários pedaços, que são chamadas placas tectônicas. O movimento dessas placas tectônicas é um fator fundamental para a formação do relevo e está diretamente relacionada, né, a esse impacto, né, gerando esse terremoto, então, tá? Então, se a gente for colocar lá, vou até copiar lá de cima. Para ficar mais fácil. Mas, basicamente, gente, é devido à movimentação, tá, das placas tectônicas. Oito. A crosta terrestre é formada por uma única placa, duas placas, 5 placas ou várias placas. Vocês sabem qual a quantidade de placas tectônicas que existem? Então, vocês falam. Tem a América, a Oceânica, a Europeia. E aí, são quantos? Asiática. Acho que 5, 6, né? Não é, professora? 5 ou 6? E aí? Todo mundo acha que são 6? Eu acho que é 5. Na verdade, são 52 placas tectônicas, tá? Ah, nem ferrando. Aí que quebra. Nem ferrando. É o quê? Uma para cada país? São muitas placas. Mas todas elas têm nome ou a gente só pega cria 5 grupos e dá esses nomes? As principais são 14, tá? A gente tem a africana, a antártica, a australiana, a euroasiática, a do Pacífico, a norte-americana, a sul-americana, placa da Carolina, placa das Marianas. Não, são várias, tá? São muitas placas. Ô, professora. Oi. Oi? Quem me chamou? Eu acho que a internet dele caiu. É, porque ele falou professora e... Então, por que se movem sobre o manto, né? Que perguntou aqui, teve alguém que falou que se move sobre o manto. Sim, porque as placas tectônicas, elas estão na crosta, né? Aí elas vão se mover sobre o manto, porque elas estão acima do manto. Professora, o Brasil, ele fica em uma placa só ou ele fica em várias? Então, vamos lá. Respondendo sua pergunta com outra pergunta. No Brasil, a gente tem terremoto? Não? Sim, só que em pequenas quantidades. Um terremoto bem saco, que ninguém sente. Então, o Brasil ele está no meio da sul-americana, da placa tectônica sul-americana. Então, ele fica bem no centro da placa. Entendi. Por isso que a gente não sente. Ele está em uma placa só. Porque ele fica bem no meio dessa placa tectônica sul-americana. Então, pensa assim, é por isso que eu te fiz essa pergunta, né? A gente acabou de ver que, na verdade, os terremotos eles são movimentação das placas tectônicas. Aí você me perguntou, o Brasil fica em uma placa só? Tem terremoto aqui? Não, a gente não sente. Por quê? Porque a gente está bem no centro de uma única placa. Tá?
Ó, 9. A imagem abaixo mostra o vulcão Kilauea, no Havaí. Em que camada da Terra se origina a lava que escapa pelos vulcões? Do núcleo. E aí? Do núcleo, professora. Todo mundo acha que é núcleo? Sim. Eu tô na dúvida se pode ser B, não sei. Das placas tectônicas. Não, da placa tectônica não, porque a placa tectônica é na crosta. Tia do manto? É do manto, exatamente. Pô, já ouvi bem falar desse tal vulcão aí. Já ouviu falar? Sim. Inclusive em É 2020. o mais ativo, né? É o que é mais ativo? O mais ativo é o Mauna Loa. Eu não sei se ele tem esse outro nome, Kilauea. Mas eu acho que esse não é o mais ativo, não. O mais ativo é o Mauna Loa. Mauna Loa, acho que é Mauna Loa. Mas também é no Havaí. Não sei se é o mesmo, né? Vulcão. Não sei se ele tem esse outro nome. Vou até pesquisar aqui para dizer para vocês. Então, professora. Quando você acabar, você pode rapidinho voltar lá no texto só para tirar uma foto? Aham. Eu acho que Obrigado. não é o mesmo vulcão, não, tá, gente? São vulcões diferentes. São vulcões diferentes. O mais ativo, que inclusive foi o que entrou em erupção em 2022, é o Mauna Loa. Também é no Havaí. Mas não é esse Kilauea aí, não. E 10. Para a gente fechar, a camada externa da Terra. A mais externa é chamada de quê? Crosta terrestre? Crosta terrestre. Exatamente. Ai, bom, a bateria tá acabando na hora certa, né? Aqui, né? 7, 8. De cima já foi? Já. Não, só tinha ido até a 4, já. né? Só tinha ido até a 4. Tira da 5, da 6. Mas eu vou mandar essa listinha pro Rodrigo, mas aí, de qualquer forma, você já... Eu só queria mesmo do texto, daquele texto. Ah, do texto? Tá. Uhum. Vou botar assim. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho só. Foi? Falta só o último pedaço. Desce um pouquinho, por favor. Espera aí que tô descendo. Agarrou aqui. Eu acho que agora foi. Foi? Pode descer? Agora as questões 7, 8. Foi? 9 e 10. Gente, então, posso fechar? Pode. Até a nossa próxima aula. Tchau, professora. Boa noite. Até Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Beijo. Tchau.